Quem sabe faz ao vivo. Para quem não me conhece, eu sou o Igor e eu faço parte da equipe Colar, uma equipe de 5 pessoas especializadas na mudança das relações e do mundo através da comunicação. E hoje a gente resolveu fazer uma live para vocês, fazendo uma escuta empática ao vivo. A escuta empática é um dos pilares do nosso trabalho aqui na equipe Colar. E muitas vezes as pessoas perguntam como que funciona, pedem para a gente explicar como que funciona essa escuta. E então a gente achou melhor fazer na prática aqui com vocês, assistindo. E então essa é a proposta do vídeo de hoje. Ah, Tem alguns informes agora aqui no começo. Primeiro que a gente está fazendo 2 lives toda semana, às segundas e às quintas, sempre nesse horário das 18 horas. E também, assim, essas lives elas vão para o nosso podcast, que chama Pod Colar, que tem também, ele é acessível. E assim, caso você esteja ouvindo aí no futuro, né, pelo podcast, então essa é a live aqui, saudações aqui de hoje, 5 de setembro de 2022. Já entrou a Paulinha aqui, bem-vinda, Paulinha. E mandem também sugestões de temas para a gente que vocês querem que a gente trate aqui. Essa série é uma série que a gente está tratando vários temas e aí a sugestão de vocês é sempre bem-vinda para a gente poder dialogar mais com o que está vivo por aí, né? E também contem para a gente o que vocês estão achando dessas lives que a gente está fazendo, se está fazendo sentido para vocês, o que vocês acham que a gente poderia também trazer, enfim. Elas ficam gravadas aqui no Insta, só que é por tempo limitado, porque eles seguem os projetos que a gente vai lançando. E por falar nisso, o nosso projeto da comunidade Colar, ele segue em andamento. A gente está com inscrições abertas agora, elas ficam abertas direto, as pessoas podem entrar a qualquer momento na comunidade e aproveitar as possibilidades que a comunidade Colar oferece. Tem o link na bio para você saber mais e você pode sempre também, que nem eu disse antes, procurar a gente no privado para obter mais informações, vale muito a pena. Dá para entrar com bolsa também, caso você não tenha condições de pagar o valor da comunidade. É um valor reduzido, né, da participação, mas mesmo assim, caso não seja acessível, a gente pode conversar e oferecer outras possibilidades de pagamento, né? É só entrar em contato com a gente. E acho que é isso. Chegou a ler também, seja bem-vinda. A ideia do Quem Sabe Faz ao Vivo, como eu disse no começo, é a gente mostrar aqui para vocês, na prática, como que funciona essa escuta e como ela pode ter esse poder de transformação das relações e que é o que a gente acredita aqui no nosso trabalho, né? E aí, Paulinha, quer dar um alô? Olá, gente. Boa noite, boa noite. Me chamo Paula Rocha. Licença para chegar aqui. Estou muito feliz que a gente vai poder fazer essa demonstração para o pessoal. A gente recebe muitas perguntas, né? Muitas dúvidas. Nossa, que negócio é esse? Onde vive? Do que se alimenta? Né? Como é que se faz esse negócio de escuta empática? Então, acho que vai ser um ótimo exercício aqui para a gente e uma ótima oportunidade para as pessoas que estão assistindo. E você, Lê? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Ok. Lamentando a ausência da Dani e do Pedro, que estão viajando pelo mundo, mas feliz por eles. E, bom, eu queria até avisar vocês, porque vocês vão ficar sabendo ao vivo, gente. Vejam, atenção ao vivo, tan, 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 que tem várias pessoas que procuraram a gente para participar. Então, assim, o que a gente vai fazer, né, até para o que eu proponho, né, da gente fazer, Paulinha e Igor aqui, é da gente fazer uma breve explicação, né, fazer uma demonstração entre a gente, breve, aquilo que a gente já tinha combinado, mas bem curtinha, e já abrir
para o pessoal que tiver aí, já pedir para participar, e aí a gente vai escolhendo. Só se aparecer o Marcelo, vota, vou pedir para priorizar ele, porque ele tem que sair até as 20 para as 7 no máximo. Então, né, para a gente dar essa coordenada com o trabalho. Então, só isso. Contente de ver as pessoas que pediram o tema da escuta empática por aqui. Muito obrigada por terem chegado. Salve, galera. E aí, acho que a gente já pode começar. Você quer começar explicando um pouquinho sobre a escuta empática, Igor? Acho que eu posso falar um pouquinho. A gente, quando conversa, tem aquela coisa, às vezes, do desabafo, né? A ideia da escuta empática é justamente dar um espaço para a pessoa poder trazer aquilo que está dentro dela, que está palpitante e às vezes não tem uma oportunidade de trazer numa conversa comum, corriqueira. Ao mesmo tempo é aquilo, às vezes quando uma pessoa vem trazer um desabafo para a gente, alguns lugares para onde a gente vai são de tentar resolver o problema da pessoa, ou de dar um conselho, ou, enfim, tentar trazer uma contribuição para ela. E a ideia da escuta empática não é bem isso, é realmente a gente acompanhar a pessoa e ajudar ela a ter mais consciência do que se passa dentro dela. Então, é um processo mais assim, de abrir espaço para a pessoa para que ela própria possa ter essa ampliação de consciência. Tanto que, às vezes é assim, às vezes eu acho que eu tenho a solução para aquela pessoa, ou eu, já escutando ela, já sei o que é que está acontecendo, só que o processo é a gente abrir espaço e confiar que a própria pessoa vai descobrir aquilo que é importante para ela. Ela própria vai ser a protagonista dessa descoberta e dessa ampliação de consciência dela própria. Então, o que me vem aqui nesse momento é isso. Você quer complementar, Paulo? Legal, meu querido. Oh, perfeito. Aí é uma coisa que eu acho importante dizer também, né? É que nessa escuta empática a gente está tentando então prestar uma presença para essa outra pessoa, né? Dar um espaço de descarga, como você falou, e ao mesmo tempo de aceitação, né? Desse lugar humano compartilhado que a gente tem, de que existem sentimentos inquietantes e que não se negam às dificuldades e, né, as sensações que às vezes não são tão agradáveis, né? Então, numa escuta empática, nenhum sentimento é errado, é ruim, né? É visto como algo que não se deveria estar tendo, sentindo, pensando, né? Esses julgamentos, eles, né, todas as nossas análises, pensamentos, julgamentos, elas são todas pistas importantes para aquilo que são as coisas mais importantes da vida para a gente. Então, esse lugar da escuta empática é um lugar muito possível de colheita daquilo que é precioso e que pode então ser traduzido de uma forma fora desse lugar, né, de certo e errado, de bom ou ruim, normal ou anormal. E você, Leo? Eu tô aqui super como é que eu tô aqui super enrolada, conversando com as pessoas que se voluntariaram a participar. Tem algumas que estão ainda tipo, onde é que é no Insta, não sei o que. Então, foi tudo muito rápido, né, gente? As pessoas, mas vocês não se organizam. Mas é que é tudo muito em cima da hora sempre. Então, não tem muita organização que é possível. Mas, enfim, eu acho que, para mim, a imagem mais perfeita da escuta empática é uma que eu obtive treinando no Centro de Valorização da Vida, né? Que é a imagem de que tem uma pessoa ali sentada na sarjeta. E o seu objetivo não é puxar ela, não é levantar ela, é sentar e fazer companhia para ela. E se a sua companhia é suficiente para ela querer levantar, ok, que bom. Senão, ela pelo menos não está ali sozinha. E você fica ali até o tanto que cuida de você também, né? Contando com uma rede de pessoas que vão se revezando, né? Para todo mundo poder fazer isso sem pesar. Então, acho que o objetivo da empatia é sempre a gente dar uma coisa que transborda de dentro da gente, né? E não
botar lá fora uma coisa que não tem pra gente. A gente olha pra gente, a gente se cuida pra gente, preenchida desse cuidado, poder apoiar outra pessoa também. Enfim. É isso. Eu acabei de falar com o Marcelo. O Marcelo disse que não vai poder participar por causa do acesso, ele não está conseguindo acesso ao Insta mesmo. Mas acho que a gente pode começar com essa demonstração entre a gente, para fazer, né, para as pessoas verem mais ou menos do que a gente está falando. E aí, em seguida, chamar a Lorena ou a Camila, que se dispuseram também. E aí, Só para passar, a Lorena mandou a solicitação aqui já. Você quer fazer aquela rodadinha rápida? Você quer fazer alguma coisa? Faz aquela encenação? Sim, você tem alguma coisa? Porque eu gosto de ser a pessoa que escuta. Tá, acho que eu vou lá então. Tá, hoje eu tô meio irritado, porque... Só para trazer para as pessoas a transparência. Então, a gente já está começando aqui uma demonstração. Então, a gente vai mostrar aqui os jeitos que a gente mais costuma escutar, e aí no final a gente vai fazer uma escuta empática para vocês irem percebendo a diferença. Então, essa primeira escuta que a gente está fazendo, a gente vai falar o nome depois. Eu vou mostrar primeiro e depois a gente fala o nome, e vocês vão entender por quê. Ok, então pode seguir. Tá, eu tô meio assim hoje porque eu tirei uns dias de férias e a minha ideia era, claro, além de descansar, era fazer um monte de pendências aqui em casa, né, que tem aqui, né, e eu não senti avançar muito, assim. Você tá me escutando? Pode continuar. Tá. Pareceu que você estava mexendo em alguma coisa aí. Falando das pendências, né, da casa, é isso? Só que eu não consegui avançar muito, assim. Então, essa foi a primeira demonstração. Essa é uma escuta que a gente chama de escuta desatenta, de escuta distraída ou escuta dividida. É uma das mais comuns hoje em dia, principalmente porque a gente tem celular, né? É muito comum você ver a pessoa com o celular na mão. Enfim, esse é um. Segundo tipo de escuta, vamos? Vamos. Bom, então é isso. Tem várias coisas que eu queria arrumar e até inclusive o meu próprio Que coisa celular. você queria arrumar? Uma das coisas que eu queria fazer era formatar o meu celular, por exemplo. Qual que é a marca do celular? É Samsung. É antigo ou é novo? É antiguinho, assim. Você comprou ou você recebeu de outra pessoa? Não, foi minha mãe, trocou e eu peguei dela. Quando que isso aconteceu? Faz um tempo já. Acho que já tá bom. Então, esse é um outro tipo de escuta. A gente vai fazendo aqui bem uma caricatura assim forte para vocês verem bem do que a gente está falando. É o que a gente chama de escuta interrogatório, por motivos óbvios. Segue? Segue. Próximo exemplo. Não, então, eu tava. Essa é uma das coisas que toma um tempo e que no dia a dia me preocupa de fazer, porque a gente usa o celular para tudo e principalmente para trabalho também. E aí, se dá algum problema. Assim, é muito complexo ficar sem celular. Eu realmente fico muito preocupada. Todas as vezes que eu tenho um celular que não está funcionando, assim, é desesperador. Hoje em dia a gente depende muito do celular, não é mesmo? Tipo assim, é muito angustiante, assim, eu fico muito ansiosa, sabe, de ver que está acabando a bateria, que está acabando a memória. Eu sinto que eu sempre preciso ficar limpando o celular todas as vezes, todos os dias. Então, é bem chato, na verdade, ser tão dependente dessa tecnologia, ao mesmo tempo é uma coisa que faz tão bem para a gente em tantos aspectos, né? Então, assim, eu fico, assim, dividida realmente. É muito estressante esse dia a dia, enfim. O seu celular tá com problema? Então, esse é o terceiro tipo de escuta, que a gente chama de sequestro. Porque eu puxei para mim, né? Então eu comecei a falar de mim, então eu tô aqui, de repente ele que estava querendo ser ouvido está me escutando. Ele que está escutando a pessoa que está. Escutar, né, na real. Tá. Então é isso, tem essa coisa do celular, também tem
a arrumação lá da área de serviço, que tem um monte de coisa acumulada, um monte de coisa que eu preciso jogar fora, Mas você já separar, experimentou organizar. fazer, você já experimentou fazer um organograma de produtividade? Tem um fluxograma, assim, né? Já leu Os Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficazes? Não. É por isso que você tá assim, meu, que você não consegue arrumar as coisas, sabe? Você se propõe a fazer as coisas e não consegue porque você não tem uma agenda com um cronograma, um fluxograma certinho, sabe o que vai fazer primeiro, o que vai fazer depois. Aí as coisas ficam assim É, desorganizadas, né? acho que eu devia ter feito isso antes de entrar em férias, né? Para eu me organizar e tal, né? Pois é, exatamente isso. Sabe o que você pode fazer? Você pode contratar uma pessoa que é um coach de produtividade. Se você quiser, eu vou te dar o contato. Essa é, essa é outro tipo de escuta muito comum, que é a escuta que a gente chama de aconselhamento, que a gente chama de escuta da mãe também. É muito comum que mães deem esse tipo de escuta, porque você vê que eu estou querendo muito ajudar ele a resolver o problema, mas eu não estou escutando o que ele está falando de verdade. Mais uma, quem sabe? Faz mais uma dessas. Tá. Vai. Não, então tem essa coisa da organização, mas o que tá pegando é essa coisa do celular mesmo, que eu preciso. Isso é uma coisa que não tem como eu deixar passar, assim. Porque Ah, mas fica se eu. tranquilo, porque, sabe, vai dar tudo certo no final. Você manja bastante de celular e alguma hora você vai conseguir encontrar uma solução. Né? Assim, pelo menos você tem um celular. Tem tanta gente no mundo que não tem um celular, não tem acesso à internet, não é mesmo? Então, assim, que bacana que você tem um celular, que você tem acesso à internet e você tem o conhecimento. Quer dizer, em alguma hora você vai conseguir encontrar uma solução para esse seu problema. Que bom, vou confiar nisso. Esse tipo de escuta é a escuta que a gente chama de, assim, minimizadora, né? A escuta que faz a pessoa se sentir errada por estar com um problema. Não é nem que se sentir errada, mas é a escuta que faz a pessoa sentir como se o problema dela não fosse um problema real, ou como se ele fosse pequeno, ou como se ela não devesse se sentir assim, enfim. Essa é bem comum também. Agora a gente quer demonstrar a escuta empática. Você vê que ele está o tempo inteiro trazendo o mesmo assunto, né? Então, Tô tentando falar aqui, né? tá tentando, né? Tá tentando. Vai lá. Não, então, aí Vai. eu tô meio assim, meio com um sentimento de inutilidade, assim, e ao mesmo tempo percebendo que talvez eu não tenha aproveitado. Eu acho que eu descansei um pouco, mas eu queria resolver essas coisas, que eram coisas que estavam realmente me incomodando. Eu queria também ter começado a estudar um curso de programação que eu já agendei faz um tempo e tem várias coisas que eu queria fazer assim, e tô vendo que vai acabar o tempo e eu não vou cumprir assim, tá? Hum. Quando você vai falando, parece assim que tem um misto de tristeza e frustração, assim. Sabe? Hum. Que tinha muita coisa que você queria fazer e que você pretendia fazer e que não fazer essas coisas não é só que te deixa, tipo, desanimado e triste por não ter feito, porque as coisas não estão feitas, mas que o fato de você não ter feito te, te traz uma sensação, tipo, de inadequação, é isso? De culpa? Tem tem um pouco disso da culpa, mas eu acho que é mais a frustração assim e tem até um medo de voltar para a rotina sem ter essas coisas feitas e entrar numa sobrecarga de novo, sabe? Então tem essa coisa do cansaço, da frustração. Acho que eu queria evolução nesses pontos assim, né? Você A queria estar com as mudança paradas resolvidas. para ter mais leveza na volta, né? Acho que é isso. Então, estou trazendo aqui alguns pontos, né? Se você parar para reparar, assim, o que eu mais fiz na última escuta foi ouvir. A gente fala muito pouco, não precisa falar muita coisa, né? E quando eu escuto, o que eu estou escutando? Eu não estou pensando no que eu vou falar para ele, eu estou tentando sentir o que será que ele está sentindo.
quais são as coisas de que ele fala que são importantes para mim e para todas as pessoas do mundo. Porque os dramas humanos, eles são sempre os mesmos. O nosso coração humano, a humanidade que a gente compartilha, ela é sempre a mesma. Não importa onde a gente viva, a nossa idade, enfim, nosso estado civil, enfim. É sempre a mesma, a humanidade em si. O que acontece são diferentes expressões disso. Então eu posso eu não sou neurocirurgiã, nem perto disso, mas se eu escuto um neurocirurgião falando de uma cirurgia que deu errado, eu sei como é você ter uma preocupação com outra pessoa, uma responsabilidade e se sentir mal por não ter conseguido corresponder a essa expectativa que tinha em torno de você. Isso é uma coisa humana, né? Querer fazer algo bem, querer ajudar, querer ser útil, querer, né? Querer contribuir, enfim. Então, a escuta empática, você não precisa saber nada do mundo, sabe? Você só precisa saber da humanidade. Para isso, você alcança dentro de você para você falar com a outra pessoa. Não é que as primeiras formas de escuta que a gente demonstrou, que a gente fez bem escrachado e fica engraçado, né? Mas não é que as primeiras formas de escuta, elas estão erradas. É só que elas mostram uma outra forma de lidar com a outra pessoa e não formas que se conectam. A escuta empática, ela busca essa conexão, ela escuta esse lugar em que a gente se encontra, a gente encontra onde a gente é igual. Eu encontro onde o Igor está em mim, onde eu estou nele. As outras formas são formas em que você vê que a pessoa está tentando cuidar de alguma coisa. A pessoa que está ali com o celular na mão tentando escutar a outra, ela muitas vezes não consegue, ela está querendo demonstrar carinho com essa pessoa e ao mesmo tempo com essa outra coisa, cuidar dessa outra coisa que está importante para ela dentro daquele celular. A pessoa que dá conselho, ela está querendo muito contribuir. A pessoa que faz aquele interrogatório, muitas vezes o que está acontecendo é que ela quer mostrar que está prestando atenção, mas nisso ela acaba desviando até o rumo da conversa. A pessoa que faz o sequestro de fala, o que está acontecendo? Ela própria está precisando muito falar e ser ouvida. Ela não tem espaço para escutar outra pessoa. A pessoa que minimiza também, é tão típico a gente fazer isso com criança, né? Criança cai no chão, não foi nada, tá tudo bem. Né? E porque é um jeito da gente querer que a pessoa pare de sofrer. E muitas vezes a gente confunde a pessoa parar de chorar com ela parar de sofrer. Na verdade, o que acontece é que ela está sofrendo, mas não está mostrando. Mas é uma vontade de contribuir, não vem de um lugar ruim, de uma falta de se importar. Pelo contrário, às vezes vem de um lugar de que a gente se importa tanto que a gente não consegue lidar com a pessoa se sentindo mal. Enfim. Paulinha, Igor, querem complementar? Vai lá, Paulo. Eu ia dizer que por isso, por essa última questão que você falou, Lê, que às vezes é difícil a gente aprender a escuta empática, principalmente quando a gente já quer aprender para utilizar dentro de casa, com a família, com as pessoas mais próximas, porque esse é o lugar mais difícil de você prestar esse tipo de escuta, principalmente porque existe esse lugar de envolvimento emocional muito intenso. Então, né, só explicando o porquê dessa questão também, né, desse lugar às vezes não ser o mais indicado para você começar a praticar, né? E aí é uma coisa que a gente fala na Colare, nesse trabalho com a comunidade que a gente faz, né? Que é um lugar ali para você praticar com um peso mais levinho para você depois poder pegar o peso pesado de estar ali com as pessoas que você gosta, tentando fazer esse tipo de apoio. Igor. E a gente quando a gente fala de apoio, é justamente você ter um lugar onde você consiga acessar essa qualidade de escuta, onde independentemente da pessoa conhecer a sua realidade ou até vivenciar a sua própria realidade, ela pode acessar essas coisas que são universais, né? As emoções. Você vê que a Letícia, quando começou a me escutar empaticamente, ela foi, né, direto para as emoções e para aquilo que talvez estava importante por debaixo dessas emoções, né, para mim, que era essa coisa, sei lá, da evolução, da leveza, né, que foi aparecendo ali.
Então a gente consegue se conectar mesmo sem estar vivenciando aquilo que a pessoa está ali. E às vezes até mais fácil tendo esse distanciamento, como a Paulinha trouxe, né? Então, por isso que estratégias como a Colar ou outras formas que as pessoas consigam acessar esse apoio mais distanciado e que ajude a você ampliar a sua consciência daquilo que é importante para você é fundamental, assim, né? Acho que é isso, gente. Vamos convidar então a. Deixa eu abrir aqui. Então tem a Lorena. Estou chamando a Lorena. Vamos lá. Então, só para avisar como a gente pretende fazer. Oi, Lorena, bem-vinda. Olá. A gente estava se propondo, Lorena, a gente acha que pode ser interessante para as pessoas, então você falar, e aí nós três, um por vez, né? Então, a Paulinha, o Igor e depois eu, cada um trazer aquilo que ouviu, né? Desse jeito empático, tentar fazer isso, e aí a gente devolve para você falar como foi, se faz sentido, se não faz e tal. Lembrando que o objetivo da escuta empática não é a gente acertar o que você está sentindo, o que você está precisando, mas a gente abrir espaço para você mesma conseguir organizar os seus pensamentos e refletir mais sobre eles, né? Quando a gente faz essas tentativas de entender, é para mostrar que a gente está por aqui, por onde a gente está. Diga, Lorena, bem-vinda. Bem-vinda, obrigada. Vocês me escutam? Escuta. Tá. Sim. Então, deixa eu começar com vocês para dizer o seguinte. Eu hoje, especialmente hoje, eu precisei sair mais cedo e acabei que não tomei café em casa. Resolvi tomar café na rua, né? E pronto, e assim, pela rua eu paro numa dessas carrocinhas que tem, que vende café com leite, pedi um café com leite com uma tapioca. Eu dei a primeira mordida na tapioca, veio uma senhorinha e na minha imagem era a representação do Estado brasileiro falido, né? Uma senhora negra, completamente sem dente, outra filha, com uma bolsa que mais parecia um saco cheio de coisas, me apresentando um papel, pedindo alguma coisa, e aquilo assim, tipo, 7, 8 horas da manhã já foi um impacto. Aí ela levou minha tapioca, eu dei minha tapioca para ela. Aí tomei só o café, que não dava mais tempo de esperar outra. Aí fui para o supermercado. Quando eu cheguei no supermercado, eu tinha que comprar umas coisas para ir para o local onde eu estava indo. Uma moça me para e me pede para eu pagar as compras dela, que eram os mantimentos de uma sopa. Aí eu fiquei meio incomodada, porque não dava para fazer isso, não podia atendê-la, e acabei que me desculpei, disse que não podia atendê-la, mas que eu desejaria que outra pessoa pudesse fazer. E já na saída, ainda no supermercado, outro rapaz me aborda e diz que ele está meio agoniado, meio desesperado, meio inquieto, porque a namorada dele está sofrendo uma situação de violência doméstica com o o ex-marido pegou o cartão de crédito dela, o da mãe dela, estava estourando. Enfim, era uma questão que envolvia violência doméstica. Então foram três porradinhas, vamos dizer assim, que eu fiquei meio, ainda de ter a sensação de ter sido sugada energeticamente, foi um impacto no sentido de que eu fiquei, inclusive, reverberando e tentando identificar o que eu estava sentindo com todos esses 3 episódios, né? Se era a sensação de impotência, se era a sensação de que eu precisaria estar mais disposta e disponível a trabalhar com uma ajuda, além da que eu faço, como é que eu poderia reagir a esse mundo caótico que a gente está vivendo, que a gente fica o tempo todo sendo abordado por pessoas que têm menos que a gente, que estão desesperadas, e a gente que tem um conhecimento um pouquinho mais sofisticado começa a fazer toda uma análise sociológica, antropológica, jurídica das questões que envolvem
aquele episódio em si. Enfim, então foi algo que me deixou bastante angustiada. Tanto que eu falei com um amigo meu, ele disse, olha, desculpa de incomodar essa hora, eu já estou de manhã cedo cansada, não são nem 10 horas da manhã. E 3 pessoas me abordaram, assim, desesperadas, famintas, e eu não consegui minimamente ajudá-las, né? Só consegui a primeira, talvez, né? Dando a minha tapioca. Aí com o rapaz, quando eu conversei um pouco, mas assim, num corredor de supermercado, né? As pessoas às vezes querem ouvir mais um consolo do que uma solução propriamente dita. Eu senti que ele queria que eu ouvisse, né? Mas ele estava no telefone com a garota, estava tentando falar comigo, então estava uma situação meio embaralhada. E aí essa minha amiga me responde, os tempos são difíceis, são desafiadores e tal. E eu digo, tá certo, é isso mesmo. E fiquei meio, tipo, empacota tudo isso e vamos seguir com a vida, porque o tempo é outro. Né? E acabou que isso me impactou, porque está reverberando, inclusive, em mim, né, esse dia todo. E não a propósito, quando eu recebi a mensagem de vocês, né, para falar um pouco sobre isso, eu acho que é esse o espaço, né, de ser ouvida e de uma maneira bastante empática, porque para mim foi muito desafiador esses 3 episódios de hoje. Então, era um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês. Ô, Lorena, grata por você partilhar, primeiramente. Eu ouvi por aqui que você teve um dia complicado aí para trás, que tiveram 3 momentos no seu dia que te deram a mesma sensação, talvez, de impotência, de frustração em relação ao que você poderia fazer para dar apoio para essas pessoas. E, ao mesmo tempo, me pareceu que tinha uma certa vontade de autocuidado com a sua energia, com a sua possibilidade de cuidar disso e, ao mesmo tempo, cuidar de você mesma. Um pouco disso. O autocuidado, ele é uma atividade que ela está sendo mais demandada. Eu acho que ele dedica muita atenção, né? Porque eu trabalho com o ramo duro do direito, né? Que é o direito penal, especialmente aqui, às vezes são quantas mulheres, então... Desculpa, Lorena, você pode falar um pouco mais alto só? Que o pessoal está falando que está um pouco baixinho, está ficando difícil de ouvir. Desculpa. Tá. Então, esse tema do autocuidado, para mim, é muito caro. Por quê? Porque eu trabalho com o ramo duro do direito, que é o direito penal, especialmente o direito às violências domésticas, como contra as mulheres, mas numa perspectiva da justiça restaurativa. Então, o autocuidado, ele é uma necessidade, né, para que eu possa realmente, minimamente, desempenhar uma tarefa a que eu me propus nessa perspectiva da justiça restaurativa. É possível que nesses 3 episódios esse autocuidado ele esvaziou, né? Ele acabou-se assim, acho muito rapidamente, quando eu achava que eu estava mais ou menos preparada para enfrentar essas inquietações, né, da vida moderna, da vida cotidiana. Para mim, te escutando, veio de checar se no meio disso tudo você não talvez sentiu uma solidão, assim, porque parece que eram várias demandas direcionadas a você e como se você sozinha tivesse sendo convidada a atender. E aí você veio uma imagem assim de você sozinha e sem querendo muito ajudar, querendo muito apoiar, né? E ao mesmo tempo sozinha. E aí talvez uma vontade de você falou no começo, né, do estado falido e talvez uma vontade de que tivesse uma comunidade que pudesse se apoiar e apoiar como comunidade, como coletivo essas demandas, né? E se ao mesmo tempo
para você não seria importante também compreensão da parte dessas pessoas de que você sozinha talvez não pudesse atender essas demandas, né? Então, talvez para mim veio isso, né? O sentimento muito de solidão, talvez ali, junto com essa tristeza, com essa impotência e essa vontade de mais comunidade e também de mais compreensão para os seus limites, assim, faz sentido? Faz todo sentido porque eu trabalho nessa dimensão da rede. Né? Eu posso trabalhar com violência doméstica, com as violências domésticas, sem a presença de uma rede. Então, a importância da rede, que ultrapassa, que espraia o campo do profissional, é fundamental. Né? E assim, e você procurar a rede nesses momentos, assim, que você não está em uma estrutura, né, que você possa lançar mão de uma ferramenta, de uma instituição, é muito desafiador. Até porque não é simplesmente só pegar o telefone e ligar para alguém. Né? Tem que ter uma conexão, tem que criar uma conexão com essas pessoas. Né? Exatamente a quem recorrer. Isso faz muito sentido, a ideia da solidão, enquanto o sujeito que percebe que sem a rede de apoio, né? Não só para mim, mas como para essas pessoas, né? Que chegam demandando ajuda, né? De alguma maneira. Ainda que imediata, vamos dizer assim. Tudo gira também em torno de uma questão social, né? De uma questão financeira, que a gente sabe que a gente não vai resolver, né? Que está longe do direito de ser chamado como uma ferramenta adequada para resolver essas questões da violência, parte também de uma desigualdade social e de outros atravessamentos, outras, eu poderia te dizer, de outras interseccionalidades. Né? Porque o direito penal é chamado para resolver problemas sociais, sabe? Não é uma falácia, mas é o que temos ainda, né? É o que temos ainda. Tem outras propostas, mas ainda não conseguiu ter eco. Então, isso faz sentido para mim, né? A ideia da rede, a presença da rede, como a ausência da rede, fora do ambiente institucional, é importante. Então, hoje eu fico pensando, quem poderia ter ligado? O que poderia fazer? Qual é a atitude que poderia ter com aquelas pessoas, pelo menos aquele rapaz que estava conversando comigo, que eu vi as informações básicas. Mas não podia ter ligado para alguém, né, para acolher, olha, vai lá na Defesa da República, procura fulano de tal, entendeu? Eu ainda tentei fazer isso, mas ele também estava numa situação muito, muito ruim. Acho que ele nem me ouvia direito, né? Então a rede faz sentido para fala. Eu fui ouvindo aqui, inclusive sugeriram aqui no chat, né, do sentimento de frustração que o Ernest falou, e eu acho que para mim também, sei lá, eu fiquei ouvindo e veio vindo muito isso, um desânimo, assim, parecia uma sensação de impotência. Não só uma questão de solidão, mas de olhar uma coisa muito grande, muito antiga, muito forte, e ficar se sentindo pequena diante dessa estrutura e desconfiar da sua uma desesperança, talvez, assim, sabe? Diante sabe, do que eu posso fazer para mudar. Me veio, assim, uma coisa de um esvaziamento também, né? Quando você falou, poxa, eu trabalho com direito penal, eu trabalho com justiça restaurativa, quer dizer, eu preciso estar inteiro, eu preciso estar cuidado, e a sensação parecia que você como se tivesse uma energia sua que se esvai um pouquinho toda vez que você tem essa troca e perde um pouco da sua confiança de que seu trabalho de formiguinha na justiça restaurativa, nessa outra forma de olhar para o mundo, tem como transformar as coisas de fato. Quando você olha essa coisa enorme, esmagadora, assim, fica uma coisa do tipo, será que eu consigo? Será que é possível? Será que é possível? Parece uma coisa assim. E aí essa desesperança, essa tristeza e essa frustração, enfim, até talvez um medo. Tem a ver? Claro, claro, é tudo isso, é esse mix, né? São esses sentimentos que foram identificados, a frustração, a impotência, o esvaziamento, isso tudo aconteceu. Mas, assim, o que
que me inquietou e me inquieta, e eu acho que essa história vai reverberar um pouco mais, não é o fato de eu reconhecer em mim a desesperança, a impotência, a fragilidade, mas é não assumir, é não sentir isso como uma culpa, né? Poxa, eu deveria ter outro sentido, deveria trabalhar outras emoções diante disso, para que esses sentimentos, emoções não fossem sentidas, a frustração, da impotência, do esvaziamento, né? Mas, ao mesmo tempo que eu não carrego a culpa, ao mesmo tempo ela está presente porque eu não consegui encaminhar as questões, né? Pelo menos em mim. É um pouco disso. Então, parece assim, quando você fala essa questão da culpa, eu quero ver só com a Paulinha se ela quer, se ela quer dar continuidade. Pode ir. Essa questão da culpa que você racionalmente percebe que o caminho não é o da culpa, né? Essa questão da responsabilidade do cuidado, e ao mesmo tempo existe aquela pontadinha. É isso? Ou não? Exatamente. Pareceu para mim muito. Vai lá, vai lá. Você ia falar, Lorena, vai lá. Sim, então, parece algo assim, muito. São dois pesos, duas medidas na mesma situação, trabalhando juntas e vivendo juntas. A culpa, mas o reconhecimento que eu devo carregar essa culpa, mas a necessidade, a vontade de ajudar, mas ao mesmo tempo a impotência. Então, todos esses sentimentos juntos, né? E que o saldo disso é essa coisa que está reverberando, né? Então, falar sobre isso, ouvir sobre isso, né? Ter essa escuta, ela é fundamental, não só para mim nesse momento, mas como isso é importante nos atendimentos que a gente faz. Essa escuta empática verdadeira, altruísta, mas também com a compreensão que as situações são assim, né? Elas estão assim, e que a gente está num processo coletivo de mudança. Né? Esse processo não é só meu individual, mas é do coletivo e não é para mim, né? Talvez para meus filhos, talvez para os filhos, os netos das minhas amigas. Então, consertar essas emoções que aparentemente elas são contraditórias também é um desafio. Eu ia checar bem nesse ponto que você traz a contradição que eu escuto, né? Oi? Pareceu assim que essa culpa, ela vem de um lugar de que em alguma parte de você acha que talvez você pudesse fazer mais. E ao mesmo tempo esse fazer mais talvez fosse contraditório com isso que você traz do autocuidado, né? Você deu, acho que o exemplo da tapioca, que você deu a tapioca para a moça e ficou sem comer, né? E isso parece que afetou um pouco essa coisa do autocuidado, né? Então, até quanto eu posso me doar sem descuidar do meu próprio autocuidado, né? Então fica parece que esses dois conflitos assim da culpa, né? Não, eu queria fazer mais, eu acho que eu posso fazer mais. Ao mesmo tempo, qual é a medida que eu consigo fazer mais e ao mesmo tempo me cuidar, né? Então parece que são essas duas coisas que estão dentro aí tentando se harmonizar e parece dessa sua última fala, acho que eu escuto isso, uma vontade de harmonizar essas duas coisas para conseguir ter um pouco mais de paz, né? Faz sentido? Sim, sim, sim. É exatamente isso. E assim, a ideia da tapioca nem foi utilizar da tapioca, nem foi uma coisa que tenha, vamos dizer assim, me deixado, por exemplo, com fome. Não foi isso. Afinal de contas, eu acabei de tomar um café com leite. Mas é um pouco, sim, dessa pegada que tu apresenta. É exatamente como consertar essas duas perspectivas, né? Esses dois sentimentos, essas duas emoções, que aparentemente são contraditórios. Né? Aparentemente.
Mas faz sentido, faz muito sentido. Me parece que tem uma vontade grande de achar esse ponto de equilíbrio e ações possíveis para cuidar dessas duas coisas ao mesmo tempo. Tipo isso. Também, também. E assim, eu nem sei se realmente haveria, vamos dizer, esse ponto meu, haveria esse fazer, esse não fazer, essa ação, essa inação, para chegar nesse ponto de, pô, aqui eu posso fazer isso para poder consertar. Né? Não sei nem se isso seria possível. Talvez seria melhor, e o que eu venho fazendo, a opção que eu tive foi ficar pensando nisso, reverberando, mas fazendo todas as análises, né? Todas as escutas, todos os dramas que isso revela. E que isso, com esse fazer, com esse pensar, com esse refletir, isso vai se tornando mais leve. Né? Mais leve no sentido de dizer, bom, essas pessoas vão sair, né? Essas pessoas é a mesma garota que está no sinal de trânsito, quando eu estou parada no sinal, né? Como isso me afeta, em que medida isso pode me afetar de maneira que eu não possa me esvaziar completamente do meu autocuidado. Então, eu não estou muito preocupada com o fazer, né? Ter um comportamento, ter uma atitude para dizer, pô, estou fazendo isso, a coisa vai se resolver. Não é um pouco isso a minha preocupação. É como essas emoções, esses sentimentos, essa realidade, esses episódios, eles podem somar para que eu possa refletir sobre essas sensações. É um pouco do aprendizado que eu penso que seja necessário, que eu estou fazendo com essa reverberação que está rolando até agora. Teve uma hora que você falou uma coisa que me mexeu e eu só queria checar com você se tem isso também, porque acho que ficou ali atrás. Foi uma hora que você falou que esse é o mundo que a gente está fazendo, não é para gente, é para quem vem depois, né? Sim, Os nossos filhos e netos e bisnetos, enfim, né? Para o futuro. E uma vontade de se cuidar e cuidar para a sua energia não se esvair completamente, para você continuar acreditando e fazendo, se não por você, por quem vem depois, né? E conseguindo sustentar mesmo, encontrar de onde sustentar esse encontrar a energia que sustenta esse trabalho. sim, sim. Sim, porque é algo que eu venho desenvolvendo no âmbito da justiça coletiva, né? A solução dos conflitos, ela se faz daqui para frente, né? E não daqui para trás, para ficar vivendo no passado do conflito. Mas como eu vou olhar o mundo daqui para frente, como vão ser os comportamentos daqui para frente? O tudo é que importa. Né? O que se fez no passado precisa ser mitigado. Esse dano precisa ser, ser compensado de alguma maneira. Mas não é ficar preso a esse passado. É ficar atento ao que a gente pode construir para o futuro. E eu acho também que eu aprendi a ressignificar um pouco, a pensar o tempo a partir de uma outra ressignificação, mas não que essa nova ressignificação possa acontecer, porque a gente está vivendo um mundo caótico, né? Onde a gente tem que resolver cada vez mais tarefas, menor espaço de tempo, e a JR me ensinou mais ou menos isso, né? Dá para a gente resolver um conflito ao tempo de um processo penal, processo civil, que é indiferente, que reduz as pessoas a números, que tem um marcador social da diferença. Então, o tempo ele tem me ajudado um pouco nessa perspectiva, né? Como eu tenho ressignificado o tempo, mesmo que a despeito de a gente estar vivendo numa sociedade que demanda de nós cada vez mais coisas, mais fazer, no curto espaço de tempo. Então, esse tempo também é o futuro. Né? Então, quando
hoje é nesse tempo, né? Nessa pegada do tempo, de uma maneira mais leve, do futuro, né? E isso não faz com que eu crie também a ansiedade do futuro, né? Tenta viver no momento presente, mas com uma realidade de que o que se está fazendo hoje tem uma consequência, né? Ou se pretende que tenha uma consequência positiva no futuro. Mas não me transportar para ele para já padecer de uma ansiedade que, claro, em alguma medida eu me reconheço ansiosa, mas não a esse ponto. E tampouco vivendo o passado, né? Vou ficar na tristeza, na melancolia. Parece uma coisa assim de buscar em si, estar presente, essa presença que te ancora no presente, onde você tem o poder de fazer as coisas serem diferentes, talvez, no futuro. É isso? Sim, 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 sim. Então, por exemplo, se hoje eu saindo daqui, por exemplo, está lá o guri na porta, na janela do carro, pedindo trocado. Quais são as possibilidades que eu disponho, né? Para olhar para o guri que está pedindo o dinheiro no semáforo lá. Quais são as possibilidades? Né? Qual é a leitura que esse sujeito também vai ter de mim, no carrão e tal, de vidro fechado, né? Supostamente endinheirada, que não é o caso, mas a visão dele pode ser uma visão dessa natureza, entendeu? O que é que eu posso fazer de diferente para construir um futuro? Né? Não é eu dando dinheiro, né? Possivelmente o dinheiro vai comprar comida, talvez vá para outro droga, possivelmente. Né? Mas eu posso ajudar esse garoto quando eu estou lá na infância e juventude, trabalhando com os adolescentes que eu falei. Pode ser ele, mas ele está representado naquele grupo de trabalho. E essa preocupação também está presente, ancorada aqui no presente, mas também numa perspectiva, num gancho de futuro. Parece que é uma vontade de ajudar, assim, só que uma ajuda que leve a um caminho de transformação, assim, e de sustentabilidade. Aí talvez essa seria a projeção dessa ajuda para o futuro, assim, que faria sentido para você, né? É isso? Sim, sim, sim. Mas É. a dubiedade sempre está presente, né? É essa concertação que eu preciso ter, mas sem se tornar um peso, sem se tornar uma coisa angustiante, né? Sem se tornar uma paranoia. Né? Então, eu estou com essa pegada, eu estou fazendo alguma coisa que vai reverberar no futuro, mas hoje, concretamente, eu tive o futuro batendo na minha frente. Preciso de comida, preciso resolver o problema da violência doméstica que a mulher está sofrendo, preciso alimentar meus filhos. Então, concretamente, o futuro chegou para mim. Não pude ajudar essas pessoas diretamente, mas em alguma medida elas serão ajudadas através de outros grupos, em outros espaços, e elas serão ouvidas simpaticamente. Então, encontrar outras formas de apoio, né? E outras formas de potência junto. Enfim, foi isso. Foi massa. Obrigada, Lorena. Queria ver como é que você está se sentindo agora. Se a gente pode fechar por aqui, mais pensando no horário. Tudo bem? Sim, podemos sim. Eu estou tranquila. Foi bom ouvi-lo. É sempre uma confirmação de algo que a gente está sentindo e que parece que é genuíno, né? Mas é tão genuíno que vocês conseguem perceber, né? Pela escuta empática, por meio da escuta empática. Então, confirma, né? Esse caráter genuíno, né? Uma realidade que está fora, está dada, é um fato. Foi ótimo, muito bom ouvi-lo e ter ouvido. Obrigada, então, Lorena. A gente agradece muito a sua participação. A gente tem uma ótima semana. Legal, realmente. Lembrar, né?
Pessoal, Diga. essa foi uma das seguidoras aqui, né, da nossa página da equipe Colar, Lorena Fabene. Muito grata, Lorena, pela sua participação. A Lorena, né, gentilmente se ofereceu para trazer o caso dela aqui para a gente poder fazer essa prática de escuta empática e exemplificar um pouquinho do que é esse trabalho. E fizemos então uma escuta empática circular, né, fazendo esse movimento de cada um fazer um comentário a cada momento, só explicando um pouquinho para quem não tinha chegado até agora, né, e para os ouvintes que forem ouvir posteriormente. Fala, Lê. Acho que a gente pode ir para considerações finais. O que vocês acham? Eu acho bacana. Acho que primeiro eu queria agradecer muito a participação de quem apareceu no chat, né, da Lorena, lógico. Eu acho que uma das coisas que a gente trabalha muito é se segurar na vontade de ir lá e fazer alguma coisa. Né? Eu acho que é muito interessante isso. Muitas vezes a gente acha que a nossa maior contribuição é a gente fazer alguma coisa. Mas antes da gente sair fazendo, a gente se encontrar com a pessoa nesse lugar de humano, nesse lugar de respeito profundo pelo que ela está vivendo, que ela está passando, né? Então, acho que é sempre muito interessante ver o que acontece. Teve até aqui no chat mesmo, né? Mas podia ter dado R$ 2 para uma pessoa, comprado tapioca para outra, não sei o quê. Sim. E eu podia muito bem, né, falar por que você não fez isso, 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 da próxima vez está feito? Sim, mas é que tá. Quando a Lorena traz a questão, ela não está querendo uma solução para esses casos em particular. Ela está precisando abrir um espaço, de um espaço onde ela possa olhar para como ela se sente diante disso, que está muito além daquele caso em que ela podia ter comprado uma tapioca, aquele caso que ela podia ter feito muitas coisas. Né? E ela acabou chegando nesse lugar onde ela tem essa potência no trabalho que ela faz, né? Mesmo que pontualmente ela se sinta impotente diante da fome que bate na porta aqui agora dessa pessoa que não tem uma tapioca para comer, não tem como pagar uma compra de supermercado para fazer uma sopa, ela é uma pessoa que está contribuindo para uma mudança mais profunda. E através dessa percepção ela consegue manter viva, manter acesa dentro dela a chama da esperança de uma transformação real. Você me corrige, tá, Lorena, se eu estiver falando alguma besteira. Mas pelo menos para mim ficou uma coisa assim. Então, é um espaço diferente do só, você tem um problema, faz isso. Né? É aquele lugar onde a gente encontra o mais profundo, que está por baixo, o que eu estou buscando de verdade. E aí, quando a pessoa em si, você vê que ninguém precisou falar para a Lorena qual é a solução, ela própria encontrou, não uma solução, mas um caminho dentro dela para olhar para essa situação e resgatar a esperança que é dela. Por quê? Porque é ela que encontra, não sou eu que falo nada para ela. Nem eu, nem o Igor, nem a Paula. A gente só abre o espaço e vai refletindo para ela aquilo que a gente ouviu dela. E ela, nesse processo, se escutando, encontra o caminho que faz sentido para ela. Então, a gente sempre parte de um respeito muito profundo pela pessoa que está diante da gente. Né? Enfim, parece que é mais isso. Paula? Muito legal, Lê. Me deu vontade de trazer, inclusive, uma metáfora que eu acho que eu ouvi com você, se eu não me engano, que foi essa metáfora de que a escuta empática é como se a gente tivesse emprestando um espaço para outra pessoa descarregar as próprias coisas, né? A outra pessoa chega com uma sacola cheia de, né, cheia das questões e às vezes está muito pesado, aquilo ali está meio bagunçado ali dentro, não sabe exatamente o que tem ali dentro ou não. E aí você, com essa escuta empática, você empresta uma superfície, né? Uma mesa para aquela pessoa tirar tudo dali de dentro, né? Poder olhar com mais proximidade para cada coisa que está ali colocada. Mas aí depois, quando a pessoa, né, termina, ela pega as coisas dela, coloca de volta na bolsa e leva consigo, né? Então eu só empresto aquele momento, aquele lugar de presença, aquela superfície, mas as coisas são da própria pessoa. As soluções
vão ser contextuais, né, situacionais, de acordo com os recursos e possibilidades de cada pessoa. Por isso que não cabe eu ficar querendo dar soluções, né, para qualquer situação que seja, porque, na verdade, todos os recursos e possibilidades e contextos vão ser todos diferentes, né? E aquilo que eu trouxe pode não caber para aquela situação. Então, achei eu gosto bastante dessa metáfora e acho que ela cabe bastante nessa situação. Igor. Acho que como considerações finais minhas, eu queria também agradecer a Lorena por trazer o tema, né, que a gente conversou e essa disponibilidade foi bem legal, assim, muita gratidão mesmo. E acho que a dimensão que eu queria trazer, além dessa coisa que vocês, né, colocaram do respeito e de abrir o espaço, é a coisa do equilíbrio, né? A Geonalda trouxe um comentário aqui que foi o seguinte: eu lembrei aqui de 2 outros obstáculos para a empatia: demonstrar pena da pessoa, coitadinha, não queria estar no seu lugar, ou corrigir. Não é bem assim que está acontecendo, né? Quando a gente abre esse espaço da escuta empática, a gente se coloca em equilíbrio com a pessoa, né? Eu não sou superior a ela no sentido de que eu vou ensinar a ela alguma coisa, ou então de estar numa situação de estar com pena dela, enfim. Mas realmente é esse espaço equilibrado de um respeito profundo, né? E é por isso que ele é um processo que ele pode ser sustentável e feito em rede entre várias pessoas, né? É muito legal isso. E aí vem de novo a lembrança da proposta da comunidade colar. Isso que esse espaço que a gente ofereceu aqui para a Lorena assim, é efeito de muito tempo e anos de prática, né, que a gente tem. E não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, a gente precisa praticar bastante. Aí tem um local ou espaços onde a gente possa praticar isso, é muito importante. Porque a gente começa a formar uma rede sustentável de apoio mútuo e essa que é a proposta que esse é o sonho da comunidade colar, assim, a gente ser esse espaço onde as pessoas possam praticar, aprender, tanto dar quanto receber escuta. A gente fez aqui uma escuta mais clássica, que é essa das discutivas, mas a gente sabe da prática que é possível mesmo silenciosamente abrir esse espaço e a pessoa apenas falando, ela própria se escutar e eu apenas sustentar aquele espaço ali com ela e isso ser suficiente para esse processo de ampliação de consciência que é o que a gente acredita que acontece através da escuta empática. Então, lembrar que a comunidade está com as inscrições abertas para quem quiser participar, conhecer, praticar, né? Então, esse é o recado que eu queria deixar, assim. Sim, a comunidade está com as inscrições abertas, o link está na bio e, inclusive, se você quiser participar da comunidade e você não tiver condições financeiras, entre em contato com a gente tem bolsa. É muito importante para a gente que o dinheiro não seja um impeditivo no caminho de alguém que quer transformar a sua vida, suas relações e o mundo, por meio da comunicação. Esse é o nosso propósito e para a gente faz muito sentido apoiar outras pessoas nesse caminho. Fica aí com a desculpa. Não, aproveita aí e já vai com os informes aí, que eu sou meio travado por esses informes aí. Então, assim, também quem quiser receber notificações, você gostou dessa live? Então, para receber notificações das novas lives, né, para propor também novos temas, você pode procurar aqui nossa página no Insta, no nosso link na bio, você também tem links para as nossas listas de transmissão no WhatsApp, e aí você não perde nenhuma live, porque a gente fala de todas, a gente manda também a gravação do podcast assim que fica pronto. Se quiser dar uma força para a gente também, para esse vídeo chegar, alcançar mais pessoas, né, para elas verem também o que é escuta empática, vocês podem salvar, vocês podem compartilhar, vocês podem dar like na gravação depois, enfim. Tudo isso ajuda a gente a gerar mais desse movimento da galera a entender o que está rolando. Paulinha, quer complementar? Não, perfeito, gente. Foi
tudo certinho. Muito grata à presença de todas as pessoas aqui presentes e celebrando muito que a gente conseguiu fazer essa demonstração que já estava sendo pedida há um tempo, né? Muito legal. Massa, gente, é isso aí. Lembrando que live sempre toda segunda e toda quinta às 18 horas. Link na bio da equipe Colar, tem todas as informações lá. E A próxima live vai ser a respeito de eu não sou o suficiente. Essa frase. Se essa frase te impacta, venha na próxima live que ela vai ser para você. Então não Essa é perca. intensa, não perde, gente. Muito Obrigada. obrigada a quem veio. Falou, galera. Tchau, Boa tchau. noite.